Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma rúbrica do Trate as Finanças por Tu. Nesta rúbrica que a Certiforme Escola de Formação Prática desenvolve através do YouTube, pretendemos esclarecer alguns assuntos do dia a dia que nós enfrentamos relativos às finanças, à segurança social, às leis do trabalho, às empresas, etc. Hoje, nesta rúbrica, vamos falar sobre layoff simplificado. Se a sua empresa entrou neste apoio da segurança social, fique a saber neste vídeo qual será o seu vencimento. Vamos então começar por fazer uma breve abordagem àquilo que é o layoff. Uma pergunta muito comum. A minha empresa candidatou-se à medida layoff simplificado. Quanto vai passar a ser o meu vencimento? Bom, a rubrica de hoje visa esclarecer os trabalhadores de empresas que adiram à medida layoff simplificado. Esta medida dura de 1 até 3 meses e conduz a consequências tanto para os trabalhadores como para as empresas. Esta medida já vai na sua renovação, ou seja, já há empresas que pediram o layoff já pela segunda vez seguida. Pode ir até 3 meses, de 1 a 3 meses. Para que uma empresa se possa candidatar a este apoio, ela terá que estar enquadrada numa das seguintes situações. O encerramento da empresa foi motivado por decreto-lei do Governo, determinação legislativa ou administrativa, houve uma paragem total ou parcial da atividade da empresa, houve uma paragem total ou parcial da atividade do estabelecimento, houve uma quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação no período de 30 dias anterior ao da apresentação do requerimento, com referência à média mensal dos 2 meses anteriores a esse período, ou face ao período homólogo do ano anterior, ou a empresa iniciou a atividade há pelo menos 12 meses e houve uma quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação referente à média desse período. Para que uma empresa possa pedir este apoio à segurança social, ela tem que ter a sua situação contributiva regularizada tanto perante a autoridade tributária como perante a segurança social. Estas são as condições. Mas o objetivo deste vídeo é explicar quanto é que vai receber no caso de a sua entidade patronal ter pedido este apoio à segurança social, o chamado layoff simplificado. E o apoio funciona da seguinte forma. No caso de ter havido deferimento da segurança social, esta medida garante 2/3 da remuneração normal e líquida do trabalhador, com um mínimo de 635 euros, que é o salário mínimo nacional, e um máximo de 1.905 euros, 3 vezes o salário mínimo nacional. Destes 2/3, 70% são pagos pela Segurança Social e os restantes 30% são pagos pela empresa. Sobre os 2/3 da remuneração oferida pelo trabalhador, desconta 11% de segurança social e são sujeitos à retenção de IRS. Mas o ideal é mesmo vermos um conjunto de situações práticas para que fique elucidado sobre como é calculado o valor a receber pelo trabalhador. O layoff simplificado, ele abrange duas situações. A primeira é a suspensão do contrato de trabalho e a segunda é a redução do número de horas de trabalho.
Mas vamos começar pela suspensão do contrato de trabalho. Ora, na suspensão do contrato de trabalho, a compensação retributiva, desculpem, é igual a 2/3 da retribuição normal e líquida, ou à retribuição mínima mensal garantida correspondente ao seu período normal de trabalho, consoante o que for mais elevado, e tem como limite máximo 3 vezes o salário mínimo nacional. Primeiro exemplo. Um trabalhador que tem um vencimento ilíquido de 635 euros. Uma pessoa que recebe o salário mínimo nacional. 635 euros. Primeira coisa. Calcular 2/3 de 635. Dá 423,33. Não pode de 2/3 do vencimento resultar valor menor do que o salário mínimo nacional. Ora, como 423,33 é inferior a 635 euros, este trabalhador tem direito a 635 euros. O valor é apoiado pela Segurança Social em 70% dos 635, ou seja, 444,50, e a empresa terá que assumir 30% dos 635, 190,50. Mas vamos ao site da Segurança Social ver se de facto estas contas estão corretas. Se quiser fazer a sua simulação no site da Segurança Social, pode sempre entrar no site de Segurança Social e encontrar aqui as simulações. E a simulação que vamos fazer está relacionada com o layoff Covid-19. Temos aqui o quadro de simulação. Ou por motivo de suspensão do contrato de trabalho, ou por motivo de redução. Agora estamos a tratar da suspensão. Vamos clicar então na suspensão e vamos colocar que a retribuição do trabalhador era de 635 euros, salário mínimo nacional. E vamos agora calcular. E lá está. O trabalhador tem direito a 635 euros, 444,5 assegurados pela Segurança Social, 190,50 a cargo do empregador ou da empresa, tal e qual conforme os nossos cálculos. Vamos agora ver um caso 2. Um trabalhador que tem um vencimento mais alto. Um trabalhador com um contrato de trabalho suspenso e que ofere uma remuneração mensal de 2.200 euros. Fazendo as contas. A empresa entrou no layoff simplificado, aplica-se 2/3 do vencimento do trabalhador, o que dá 1.466,77. Este valor é muito maior do que o salário mínimo nacional, portanto é este o valor que prevalece. Fazemos 70% do valor, que é o apoio da Segurança Social, e 30% do valor, que é o valor que a empresa terá ela própria que assumir. Vamos ver se estas contas estão certas no simulador da Segurança Social. Pode sempre recorrer ao simulador da Segurança Social. Então, este trabalhador tinha um vencimento de 2.200 euros. Fazemos o cálculo. E lá está. A Segurança Social vai ter que assegurar 1026,67, claro, se a empresa tiver todos os requisitos cumpridos e o processo for deferido. E a empresa 440, tal e qual conforme as nossas contas, os 1466,77 é 2/3 deste valor. Vou colocar agora aqui uma remuneração alta, mais alta ainda, só para vermos o teto máximo a que o layoff pode ir. Vamos colocar, por exemplo, um vencimento de 5.000 euros.
Então o teto máximo é 1905. Portanto, varia num mínimo de 635 euros, a que o trabalhador tem direito, até um máximo de 1905 euros, que é 3 vezes o salário mínimo nacional. Ora, um trabalhador, por exemplo, tem um vencimento de 5.000 euros, vai receber no layoff simplificado 1905 euros, que é o valor máximo, em que 70% é assegurado pela Segurança Social, ou seja, a Segurança Social vai assegurar no seu limite máximo 1.333,50, 70% dos 1.905, e a empresa terá 571,5. O valor de 1.905 está sujeito ao IRS e está sujeito à Segurança Social. Assim como quando eu, ao bocado, coloquei 2.200 euros e que daria 1.466,67, em que a Segurança Social assegura 1.026,67 e a empresa 440, o valor entregue ao trabalhador está sujeito a 11% de Segurança Social e a IRS. IRS na perspectiva de retenção na fonte. Já agora vamos ver como é que se determinaria o IRS para 1466,67. Vamos supor que este trabalhador aqui em causa, ele é casado, 2 titulares, ou seja, tanto ele como a mulher trabalham, e tem um dependente. Vamos ao portal das finanças, por exemplo, ao apoio ao contribuinte, vamos aqui ao IRS e às tabelas de retenção de IRS. E vamos às de 2020, do continente. Este é um fecheiro que está em Excel e cá está ele. Estas são as tabelas de IRS que se aplicam aos trabalhadores dependentes. A tabela 1 para o não casado, a tabela 2 para o casado único titular, ou seja, aquela pessoa que é casada e o outro não tem rendimento, ou o que tem rendimento tem um rendimento superior a 90% do total do agregado familiar. E o exemplo que eu queria dar era uma pessoa casada, 2 titulares com um dependente. Então utiliza-se a tabela 3. O valor que referi para efeitos de segurança social era de 1466,67, não é? 2 terços, 1466,67, o que significa que me vou ter que posicionar no limite superior a esse valor, que é 1562, e vou cruzar com um dependente e a taxa de IRS é de 16,9%. Está bem? 1424 não chega, tem que ir pelo limite de 1562, cruzando com um dependente. Eu considerei por hipótese que este casal tinha um dependente, um filho, 16,9% de IRS. Muito bem. Desta forma, quanto à suspensão do contrato de trabalho, penso que ficamos esclarecidos. Vamos agora falar da situação do layoff, mas no âmbito de redução de horas de trabalho. E vamos imaginar aqui um caso 4, ou seja, aqui não há suspensão do contrato de trabalho, há uma redução do período normal de trabalho, que é outra das vertentes contempladas no layoff. Então vamos, por exemplo, considerar um trabalhador com uma remuneração normal e líquida de 1.000 euros mensais e com uma redução de 50% do seu período normal de trabalho. Então, como é que nestes casos as contas são feitas? Um trabalhador nestas circunstâncias, que valor é que vai receber caso a sua empresa tenha aderido
ao layoff simplificado. Então, uma vez que o trabalhador teve 50% de redução do seu período normal de trabalho, a retribuição do trabalhador a tempo parcial será de 100% menos 50 vezes 1000, o que dá 500 euros. Mas a retribuição mínima do trabalhador, ela tem que ser sempre maior entre 2/3 da retribuição mensal e a remuneração mínima mensal garantida, que são 635 euros. Ao fazer 2/3 de 1000 euros, dá 666,77. Como é maior do que 635, o trabalhador tem direito a este valor. 666,67. Então, a retribuição do trabalhador a tempo parcial de 500 euros, uma vez que é inferior à retribuição de 666,67, vai prevalecer os 666,67. 666,67 prevalece. Deste valor, a empresa tem que começar por assumir os 500 euros, porque o trabalhador trabalhou 50% na empresa. Então, a empresa tem que assumir os 500 euros. E a diferença entre os 666,77 e os 500 euros, que dá 166,67, a Segurança Social paga 70% deste valor, 70% de 166,77, ou seja, de 116,67, e a empresa tem que assumir 30% do valor. Ou seja, no fundo, a empresa assume 30% do valor, que dá 50 euros, mais os 500 euros que estavam já assumidos desde o início. Porque o trabalhador fez metade do seu horário e, portanto, a empresa tem que lhe pagar pelo valor que ele realmente trabalhou, pelas horas que ele realmente trabalhou, e trabalhou metade. Então tem direito a 500 euros. O trabalhador, a Segurança Social assume 70%, 116,67 mais 550 dá os tais 666,67 a que o trabalhador teria direito. Vamos ver se estas contas estão certas no site da Segurança Social. Vamos agora fazer uma simulação de layoff, mas uma simulação de redução do valor da retribuição. Redução. Então, segundo o nosso exemplo, o trabalhador tem direito a um salário de 1000 euros. E a percentagem de trabalho parcial que o trabalhador realizou, conforme o exemplo, foi de 50%. Então vamos fazer o cálculo. E lá está. Todas as contas feitas. Retribuição a pagar pelo empregador pelo trabalho a tempo parcial, tem que pagar 500 euros, a empresa tem que pagar para já 500 euros, que é metade do valor, porque o trabalhador fez 50%. No entanto, a retribuição mínima devida ao trabalhador é sempre 2/3 do valor, ganhando entre 2/3 do valor ou o salário mínimo nacional. Como 2/3 do valor é 666,77 e o salário mínimo nacional são 635, este valor maior prevalece. Então, o trabalhador tem direito a este valor. Então, a diferença entre 666,67 e os 500 euros dá 166,67. A Segurança Social apoia com 70% dos 166,67, ou seja, 116,67, e a empresa assume 50. No fundo, o trabalhador vai receber 50, mais 50 a cargo da empresa, mais 166,67 apoio da Segurança Social,
No total 166,67, mais os 500 euros, ou seja, 666,67. Parece um pouco complicado, mas no fundo não é, e basta fazermos aqui a simulação. E no site da Segurança Social, fazendo esta simulação, as contas aparecem rapidamente e ficamos esclarecidos. Estes 666,67 estão sujeitos à Segurança Social e estão sujeitos a IRS. Segurança Social, 11%. IRS, vamos ver se este valor atinge o limite. Imaginem outra vez que este trabalhador em causa é casado, 2 titulares e tem um dependente. 666,67. Vamos aqui às tabelas. Tabela 3, casado, 2 titulares. Vejam que 666,67 não atinge limite. Porque nós temos que nos situar na tabela de IRS sempre na linha que imediatamente ultrapassa o valor em causa. E essa linha é 686, porque 659 não chega. E para 686 euros, com um dependente, 0% de retenção na fonte. Se tivesse 0 dependentes, 0,1%, mas com um dependente, 0. E, portanto, não há retenção de IRS para uma pessoa que é casada, 2 titulares, ou seja, os 2 cônjuges oferem rendimentos, e com um dependente, portanto, para aquele valor de 666,67, com um dependente não se aplica naquele mês retenção na fonte. Bom, é assim que funciona o layoff simplificado e o valor a que o trabalhador tem direito no caso de a empresa ter efetivamente concorrido, aderido a esta medida de apoio à manutenção do contrato de trabalho dos trabalhadores, quer na sua vertente de suspensão, quer na sua vertente de redução de horas de trabalho. Espero ter esclarecido da melhor forma esta situação, mas se tiver dúvidas, já sabe. Veja através do site da Segurança Social qual o seu vencimento, se no seu caso houve suspensão do contrato de trabalho ou redução, e faça a sua simulação, porque a partir aqui do site da Segurança Social fica esclarecido quanto ao valor que lhe é devido. Resta-me agradecer o tempo que despendou a visualizar este mesmo vídeo e até ao próximo vídeo do Trate as Finanças por Tu. Muito obrigado.